Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política. Neste episódio do videocast da JFTV, eu recebo a vereadora Roberta Lopes, do PL. Em seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Juiz de Fora, a Roberta está hoje também estreando seu primeiro Café com Política. E na pauta, a Praça do Riachuelo, em Juiz de Fora, que é a atual praça deputado Clodesmith Riani. Para falar sobre o assunto, o convidado é o Durval Lourenço Pereira. O Durval representa a Associação dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira aqui em Juiz de Fora. Tá naquela hora, então, da gente pegar um cafezinho para ficar ligado enquanto a gente conversa de política no município. A vereadora Roberta Lopes defende que a Praça do Riachuelo, atual Praça Deputado Clodesmith Riani, sempre foi um espaço de memória militar, criado para homenagear a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que lutou na Segunda Guerra Mundial. O terreno teria sido doado ao município em 1973 pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com a condição de manter a finalidade de homenagem aos combatentes. Com esse resuminho, então, do nosso assunto de hoje, eu dou boas-vindas à Roberta, como eu disse, está estreando no Café com Política. Boas-vindas ao Durval também, como nosso convidado especial, uma honra tê-lo aqui. Durval, a gente começa sempre aqui pelo vereador da casa, no caso, a vereadora da casa. Então, vou começar perguntando para a Roberta, né, por que falar desse assunto? A Praça do Riachuelo, né, como todo mundo conhece, mas é a atual praça renomeada, né? Deputado Clodesmith Riani, praça que foi entregue a Juiz de Fora depois de uma reforma, entregue no dia 1º de maio de 2025 deste ano. Por que trazer esse assunto à baila aqui no Café com Política? Primeiramente, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui hoje e a gente traz sempre assuntos que são muito importantes para Juiz de Fora. E a Praça do Riachuelo, ela é exatamente isso, ela faz parte da história, da identidade da nossa cidade. E por isso eu realmente adotei essa causa para mim, porque eu tenho a defesa da nossa história, do nosso patrimônio cultural. E, enfim, o que está acontecendo no nosso município hoje foi uma afronta não só à nossa história, mas também como a identidade do nosso município. E como até o momento todas as pessoas envolvidas nessa situação foram ignoradas, eu entendi que seria uma obrigação minha, pela defesa das pautas que eu sempre me comprometi com o meu eleitorado, de utilizar o meu mandato, a minha prerrogativa parlamentar para trazer voz a esses que estavam sendo ignorados, né? E o que acontece? Ali nós temos algumas afrontas muito graves, né? Primeiro, a troca do nome. A Praça do Riachuelo é conhecida pela população de Juiz de Fora por Praça do Riachuelo desde que eu me entendo por gente. Então, desde do século XIX, a gente tem essa história, esse costume, essa identidade muito consolidada. Então, você pode até ver que mesmo depois dessa alteração, a população continua a chamar a praça de Praça do Riachuelo. Então, assim, isso desconstrói totalmente, né, a identidade da nossa cidade. E, por outro lado, também nós tivemos a desconstrução, o apagamento da nossa história. Infelizmente, no Brasil, os veteranos da FEB não recebem a valorização que nós vemos aí, por exemplo, com crianças lá na Itália que tiveram, de fato, suas vidas transformadas por causa desses guerreiros. E eu acho, assim, uma tristeza enorme a nossa cidade ter um patrimônio tão lindo, tão assim, que poderia ter sido restaurado, ter sido utilizado para fortalecer a nossa história, ser totalmente desconstruído e apagado. Então, nisso me trouxe realmente uma dor, né, um apego emocional e uma sensação de obrigação de trazer isso, de justiça mesmo, de falar, não, peraí, isso não pode se tornar apagado dessa forma sem ser ouvido todos os lados, né? E a gente, ao decorrer de todo esse processo, nós identificamos que houve uma série de afrontas a legislações, não só a municipal, em torno da alteração do nome, mas também de uma lei estadual que trazia esse terreno como doação para o município, desde que fosse utilizado para homenagear a FEB. Então, essa desconstrução, ela fere totalmente, então nós tomamos aí todas as iniciativas possíveis, que vamos, no decorrer do programa, trazer mais detalhes, e que, assim, eu
eu tenho, assim, dou a minha palavra, eu não vou parar enquanto a gente não conseguir retomar o nome de Praça do Riachuelo e também retomar com os valores e a valorização dos veteranos que foram aí totalmente ignorados nesse processo. Então, agora, Roberta, trazendo o Durval aqui para o nosso bate-papo. Durval, novamente, seja muito bem-vindo. Eu queria te perguntar como é que a Associação dos Veteranos, né, das Forças Expedicionárias Brasileiras enxergam essas mudanças, né, que a Roberta bem explicou aqui, lá na Praça do Riachuelo, agora Praça Clodomiro Riani. Bom, primeiramente, uma boa tarde. Agradeço, fico honrado com esse convite para participar do JF-TV. A Roberta também, a vereadora Roberta Lopes, que tanto vem apoiando a nossa causa, né? Muito obrigado também. A nossa associação ela foi fundada em 1947. Foi fundada pelos pracinhas que lutaram na Itália. Retornaram aqui para a cidade. Logo depois da guerra. Logo depois da Segunda Guerra Mundial. E ergueram a associação com o próprio braço, né? Horário de folga, domingos, feriados, a poder de vaquinha. E a poder de vaquinha também que foi construído o monumento ao expedicionário, que fica na Praça do Riachuelo. E desde 1947, a associação ela presta serviços à comunidade, aos veteranos, aos familiares dos veteranos, questões sociais, questões jurídicas, né? Presta um apoio social inestimável aqui à nossa sociedade. E, por isso, nós enxergamos com muita tristeza que todo esse processo de revitalização dos monumentos da Praça do Riachuelo não nos foi consultado em hora alguma. Houve o anúncio da Prefeitura do município em novembro de 2023, que a praça teria os seus monumentos revitalizados, e, desde esse momento até 1º de maio deste ano, nós não fomos contatados uma única vez. Então, nós temos 2 monumentos, o Monumento ao Expedicionário, o Monumento das Armas, que foi inaugurado nos anos 70. Os 2 monumentos eles se prestam à lembrança dos nossos veteranos, às homenagens da cidade aos nossos veteranos. Então, ao longo das décadas, nós temos fotos históricas, inclusive com o prefeito Itamar Franco, nos anos 60, 70, em atividades. Eu acredito que não haja um monumento aqui na cidade com tamanho simbolismo histórico, cultural e com frequência periódica de homenagens. Né? Durval, o das armas, né? O Monumento das Armas é aquele que a gente é conhecido como Chapelão. Exatamente, é o Monumento das Armas. Né? Popular, né? Na cidade. O nome pegou pelo formato dele. Exato. Né? E nós ficamos muito tristes com o que foi feito, o que está sendo feito com a praça, porque eu considero que é um crime contra o patrimônio histórico da cidade. Então, desde 1947, não houve um único dano, um único roubo, furto de qualquer peça histórica naquela praça. E justamente quando a praça caiu em mãos da prefeitura para uma reforma, ela foi entregue com os monumentos depredados. O Monumento das Armas, o Chapelão, destruído, semi-destruído, à base de marretadas. Né? Então, um descaso, não foi feito sequer um boletim de ocorrência para se encontrar, reaver aquele material histórico. Né? Foi colocada uma estrutura de acrílico lá muito, muito vulgar ali para reconstituir o monumento. Então, nós ficamos muito tristes com isso, porque a Praça do Riachuelo ela tem origem no Brasil Império, há mais de 200 anos. Antes da abolição da escravatura, a população da cidade já conhecia aquele largo, a Praça do Riachuelo, com esse nome, em homenagem aos nossos veteranos da campanha da Tríplice Aliança, da Guerra do Paraguai. Entendeu? Então, esse simbolismo, essa história, nós cidadãos, nós não somos detentores da história, nós não somos donos da história. É nosso dever como cidadãos preservar o patrimônio histórico para gerações futuras. E é obrigação do agente público fazer com que esse patrimônio ele chegue aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos. E não é isso que nós vemos, infelizmente, aqui na cidade. Nós saímos aqui da Câmara, vamos aqui no Parque Alfred,
O monumento dali totalmente depredado, as placas levadas, são pessoas ilustres que fizeram, que construíram a história do nosso município, a Manchester Mineira, né? Vai na Praça Antônio Carlos, a mesma coisa, o busto em homenagem a cidadãos ilustres da cidade, jogado num canto, todo depredado, e agora a Praça do Riachuelo. Então, no nosso entendimento, isso não é algo do acaso que aconteceu. Foi o morador de rua que arrancou a placa para comprar isso, comprar droga, aquilo. Não. No nosso entendimento, há um processo todo, né, político e ideológico com o intuito de apagar o nosso passado e reconstituí-lo segundo uma doutrina ideológica específica. Entendi. Pode ter sido, vocês não cogitam que possa ter sido um erro ali de obra, acidentes que teriam acontecido durante a obra e que talvez possa ter um diálogo aí de recuperação, né, de fato. Exatamente. Recuperação de fato. Por que as forças policiais do município não foram acionadas para reaver esse material? Nós temos serviços de inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, capazes, são pessoas capazes, profissionais altamente capacitados, que poderiam rastrear esse material. Esse material não é derretido em ferro velho, há toda uma estrutura, né, de venda, no mercado negro de venda desse material histórico, que custa muito. Imagina uma placa de bronze do século XIX, do início do século XX. Não é o valor material da peça, é o valor histórico dela, que o valor vai nas alturas. Por que não foi acionado, não foi feito o boletim de ocorrência para tentar reaver? Então, isso não está mais lá. Nós tínhamos mais de 15 placas instaladas na praça, no momento em que a praça foi cercada, nós temos prova disso, no momento que a praça foi cercada, as placas estavam lá, e quando a praça foi entregue ao público, em 1º de maio agora deste ano, elas sumiram. E ficou por isso mesmo, né? Nós não admitimos isso, não. Pois é. Roberta, existe já por parte do seu mandato alguma tentativa de diálogo com a prefeitura, né, para expor essas questões todas e tentar um diálogo ali, o que pode ser feito? Como que está esse processo? Então, a gente já chegou a oficializar, né, formalmente a prefeitura por algumas vezes, fizemos alguns pedidos de informação, solicitei também uma visita técnica na Secretaria de Obras para poder tentar identificar essas placas que estariam, teoricamente, algumas delas armazenadas lá, mas até o momento a gente não teve uma resposta concreta. A única resposta que a prefeitura traz para a gente é que houve o furto dessas placas, mas não apresenta documentação comprobatória, e sendo que a gente, como o Durval bem disse, tem provas contundentes que essas placas estavam lá no momento da reforma, então nenhuma delas foi encontrada até o momento, a gente não tem o paradeiro de nenhuma delas. E nós tivemos também uma audiência com o secretário de governo, juntamente com a associação, para poder discutir sobre esse assunto. E, infelizmente, assim, não houve diálogo, eles não estão nem um pouco abertos, não recuam na questão nem do desrompimento ali com a legislação municipal no tocante à alteração do nome que foi afrontando realmente a nossa lei, e também sobre a questão da desconstrução ali. Então, nós fizemos ainda algumas propostas que eu acho assim justa, né? Nós fizemos a proposta de que a gente manteria o nome de Praça do Riachuelo, retomaria todas as placas ali do chapelão, retomaria com toda a originalidade, faria uma revitalização, e eles poderiam utilizar ali o espaço como um espaço ali temático, né? Turístico temático, mas desde que valorizasse os veteranos com toda a sua originalidade, né? Então, eles poderiam manter ali o café, se fosse essa questão mesmo, porque essa utilização pública do espaço... na praça, né? Sim, essa utilização pública do espaço é interessante. O que a gente não admite é a desconstrução do patrimônio para tornar aquilo ali num boteco. Isso que a gente não tem como... Entendeu? Então, se a gente fala assim, olha, vamos fazer uma cafeteria temática para poder valorizar a história dos veteranos, fazer um museu ao céu aberto,
Isso seria lindo, seria ótimo, mas eles não aceitaram essa questão. Então, por isso que nosso entendimento é uma ação dolosa, porque eles querem realmente utilizar aquele espaço para fins de interesse, né, de conveniência deles, né, e desconstruir realmente essa história. Porque a partir do momento que a praça ela é historicamente construída para a valorização dos militares e da força expedicionária, é uma afronta à história você colocar aquela praça para outros fins e também para valorizar pessoas que têm uma história totalmente contrária àquilo que ela representa. Então, assim, a gente não é contra a valorização ou que homenageie o Claude Smith Riani, mas desde que seja em outros espaços. A partir do momento que você desconstrói uma história para valorizar outra história, isso para nós é uma afronta absurda, isso não pode ser permitido de forma alguma. Então, assim, eu seria contrária por questões ideológicas, mas de forma alguma eu apagaria a história de alguém para construir a história de outro em cima de algo que não seria de direito. Então, assim, a nossa batalha com a prefeitura está exatamente nessa retomada, né? Então, o que a gente quer? A gente quer que a praça retome, né, para a Praça do Riachuelo. Inclusive, eu tinha feito um projeto de lei exatamente para colocar ali a praça como Praça da Força Expedicionária Brasileira. Não tivemos esse apoio da plenária, então nós retiramos esse projeto e voltamos com um novo projeto, voltando com o nome da Praça do Riachuelo. Então, o nosso entendimento é, como eles disseram que a nossa legislação, alterando o nome para a Praça da Força Expedicionária, estava afrontando a lei de alteração de nome, nosso entendimento é que a lei da Margarida, a pedido da Margarida, também afronta essa lei, ou seja, essa lei tem que ser revogada e ser reestipulada, aí, voltar com o nome da Praça do Riachuelo. E o segundo processo seria reconstruir o chapelão, para retomar aquilo ali, para valorização dos nossos guerreiros ali. O que acontece? É muito importante esse dado. Existem 2 monumentos ali de valorização, tá? Existe o monumento dos expedicionários e das armas. O monumento dos expedicionários ele foi lançado em 1950 e o terreno doado para a homenagem em 1963. O chapelão só foi construído em 1967, inaugurado praticamente no início dos anos 70. Ou seja, a doação do terreno foi exclusivamente para a construção do chapelão para a homenagem do expedicionário. Então, o nosso entendimento jurídico é de que existe um desvio de finalidade na doação do terreno. Então, por isso, nós acionamos também o governo do Estado, pedindo para que ele tome providências e, inclusive, faça valer o contrato de doação, que é para retomada e tomada do terreno, do imóvel, porque está com desvio de finalidade. Então, nós estamos, assim, tomando todos os recursos que a gente tem, jurídico, administrativo e também legislativo, para que a gente consiga retomar o direito da força expedicionária que foi tomada de forma lamentável nesse episódio. E assim, a gente não vai parar, eu pretendo ainda seguir. Nós estamos com duas notícias de fato correndo no Ministério Público e nós iremos ainda ter audiências em Belo Horizonte com o Procurador-Geral da Justiça, com o Zema, com os deputados também que estão nos apoiando nessa pauta. A associação está nos acompanhando em todo o processo e eles têm o meu compromisso, a população de Juiz de Fora tem o meu compromisso, que o meu mandato vai trabalhar incansavelmente para retomar essa história e a identidade da cidade. Perfeitamente. Durval, mudando um pouquinho, mas né, ainda no nosso tema aqui, eu queria te perguntar, a curiosidade, a gente ainda tem pracinhas, né, que a gente chamava de pracinha, esses expedicionários, essas pessoas que foram lá lutar na Segunda Guerra Mundial, né, salvo engano, 44 e 45, os anos. Ainda temos algum pracinha vivo aqui em Juiz de Fora? Dos mais de 25 mil brasileiros que foram lutar na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, mais de uma centena pertenciam aqui a Juiz de Fora, a região. Foram daqui. Nós temos um ou dois, se não me engano, dois veteranos, são todos eles com mais de 100 anos de idade, né, que veem essa situação e veem com muita tristeza. Poxa, gente, eu fui na guerra, fui lutar pelo meu país,
arrisquei a minha vida, vi companheiros morrendo no campo de batalha. E no ano, hoje, esse ano, 2025, nós completamos o aniversário de 80 anos da campanha da Força Expedicionária na Itália. Então, é a homenagem que Juiz de Fora dá a nós, pracinhas, destruir o monumento nosso, acabar com a memória febiana na Praça do Riachuelo. Então, eu fico muito triste, porque são senhores já debilitados, mais de 100 anos, né? Sim, você falou, são centenários, mas pelo que você está explicando aí, eles estão cientes, conscientes das alterações, a alteração de nome da praça, e tudo, estão acompanhando a discussão. Estão acompanhando a discussão e meu dever, né, como cidadão, vamos dizer, é fazer o que tiver ao meu alcance, com apoio aqui da Roberta, de outras pessoas. Não interessa o partido, não interessa a corrente política, né? Eu acho que a valorização da cultura, da memória, da história do nosso município é uma pauta apartidária, ela não tem partido político, né? E eu quero fazer o que tiver ao meu alcance para proteger a memória, guarnecer a memória dele, né? Caso quer se homenagear outra figura histórica do município, não tem problema algum. Abra-se uma avenida, construa-se uma nova praça, um outro logradouro, tudo ok. Mas você apagar uma história da Segunda Guerra Mundial para privilegiar um agente político aqui do município, seja relevante ou não, apagando o do passado, eu não considero justo, né? Na visão de vocês, não era para ser feita uma substituição dessa forma, né? Forma agora, falando aí, você citou a questão que não é ideológica e, de fato, queria que você falasse, correndo o risco de ser meio repetitiva, mas é porque a gente acha que história, de fato, é muito importante, né, Roberto? Preservação da história. E a importância dessa homenagem, qual foi a importância dos pracinhas brasileiros, né, lá na Segunda Guerra Mundial? Por que devemos ter orgulho desses homens e mulheres que estiveram lá lutando na Itália, né? Sua pergunta é ótima, porque eu tenho ministrado algumas palestras em instituições militares e eu toco sempre nesse ponto. O título da minha palestra é Guerreiros da Província, porque a espinha dorsal da Força Expedicionária Brasileira foi composta por homens do campo, homens do interior. Aqui em São João del Rei, o regimento da FEB, que na época, hoje é batalhão, na época o regimento da FEB, ele tinha mais de 80% do seu efetivo de jovens sertanejos, roceiros, matutos, né? Sim. Pessoas muito simples, muito humildes, mas muito valorosas. Que foram convocadas, né? Alguns voluntários, foram lutar na Segunda Guerra Mundial e representaram tão bem o nosso Brasil, com todas as dificuldades que eles tiveram, de armamento, de equipamento, a nossa doutrina na época era uma doutrina militar francesa, da época da missão militar francesa, tiveram que se adaptar a uma doutrina nova, em outro ambiente, enfrentar a neve, né? Um combate brasileiro combatendo na neve, né? Então, algo assim, o que eles fizeram pelo Brasil foi algo fantástico. O Brasil era um país que era menosprezado no cenário internacional, né? E depois da participação brasileira na guerra, o Brasil passou a ser considerado, visto com outros olhos. Então, o desenvolvimento, a curva, se nós formos ver, a curva de ascensão do PIB brasileiro, que o Brasil não tinha indústria, não tinha nada. Dessa associação com os Estados Unidos na guerra, nós conseguimos finalmente construir nossa indústria siderúrgica, com a CSN em Volta Redonda. Nós tivemos retorno à democracia em 1945. Nós tivemos uma série de modificações, desenvolvimento que alçaram o Brasil a uma posição de destaque no Concerto das Nações. Então, não foram só as vitórias em Monte Castelo, em Montese, mas tudo que representou a campanha brasileira na guerra está representada no sacrifício, na luta dos nossos pracinhas. Então, você acredita que muito da nossa história de país, após 1945, está ligada, de alguma forma, à nossa ida para a guerra, né? Com certeza. Tá, e o que eles fizeram foi sensacional, sem palavras. Cada vez que eu comecei a estudar a campanha da FEB há 20 anos. Então, nunca mais parei, porque é algo apaixonante mesmo.
E muita gente hoje em dia, hoje quase não se fala nisso nas escolas, universidades, né? E quando o jovem toma ciência, o Brasil foi lutar na Segunda Guerra Mundial, fez isso, fez aquilo. É verdade mesmo? É verdade. As novas gerações podem não ter esse conhecimento, né? Significou tanto para o Brasil essa participação na guerra, não só pelo lado político, econômico, mas pela própria definição do Brasil na luta pela liberdade. Tá? O Brasil foi lutar basicamente pela liberdade de expressão, liberdade da carência, liberdade de culto e liberdade do medo. Foram os 4. Esse conceito de liberdade veio de um discurso do presidente Roosevelt, em 1941, Four Freedoms, as 4 liberdades. Foram baseadas nelas que o Brasil foi lutar na guerra. Então, não tenho palavras para definir o quanto foi importante, o quanto é valorosa essa memória, né? Isso tudo aí que você acabou de explicar, respondendo a minha pergunta, justifica a homenagem. Certeza. Na Praça do Riachuelo, né? Sem dúvida. E o que acontece? A gente está vivendo um momento no país que a gente está tendo essa afronta às liberdades novamente. Então, mais do que nunca, a gente tem que defender e trazer a memória da nossa história de volta. Afinal de contas, quando a gente esquece a nossa história, a gente apaga o nosso passado, a gente está suscetível a cometer os mesmos erros. Então, assim, a gente precisa, sim, resgatar essa história, valorizar esses homens, valorizar essas pessoas que foram para lá, porque eles não morreram para poder ter a sua história destruída e apagada. Então, assim, a gente tem que lutar com todas as forças necessárias para poder retomar isso daí, e a gente vai fazer, custe que custar. E o seu programa é muito importante para conscientizar a população a esse respeito. Porque muita gente, algumas pessoas com quem eu converso, elas falam, olha, mas a praça estava largada, a praça era um foco de marginais, isso e aquilo. Acho que todos concordam que a revitalização, o restauro, né, o capricho com o patrimônio público, ele é necessário. Com Ninguém certeza. duvida disso. Mas que não se use, vamos dizer assim, essa fragilidade do policiamento, a fragilidade na assistência social, como uma desculpa para se destruir o passado. Porque a praça estava abandonada por quem? Era obrigação exatamente da prefeitura manter. Até 2022, mais ou menos, o monumento, o Chapelão, ele é protegido por uma grade. Né? O Monumento das Artes. Uma grade para manter ali o local, impedir que fosse utilizado como moradia de pessoas em situação de rua. Né? E na atual administração, no início logo, essa grade foi retirada. Aí a grade foi retirada, aí, lógico, virou, né, um foco ali de ilegalidades. Por que foi retirada? E basta você perceber a hipocrisia, né, na seletividade dessa questão do uso dessa fragilidade. Porque hoje, na Praça Cinza, que é a Praça Antônio Carlos, por exemplo, existe lá aquele palco que a gente chama de caixa de fósforo, né, que virou um albergue ali, a céu aberto, infelizmente. E assim, então, as pessoas só migraram de local. Isso demonstra claramente a ineficiência e a incompetência do poder público de resolver um problema e está justificando esse problema para poder desconstruir de acordo com a sua própria conveniência. Então, assim, fica muito claro a seletividade e a hipocrisia, entendeu? Porque nosso município é tão bonito, mas ele se ressente espaços públicos, de praças, né? Sim. Praças foram idealizadas para congregar a sociedade. Sim, as pessoas se encontrarem, levarem as crianças, conversarem, as senhoras, os senhores, um espaço de convivência social. E o que se observa hoje, por exemplo, Praça Antônio Carlos. Você não tem um metro quadrado de grama ali, é tudo asfalto. Hoje, o pátio de um presídio de segurança máxima, ele deve ser mais aprazível do que a Praça Antônio Carlos. Em vez de ser um local de convivência pública, foi construído um local para shows da militância identitária afeiçoada à atual gestão. Então, não é esse o papel da praça. Sim. Queria te perguntar, porque você citou aí que o mandato, né, acionou o governo do Estado, né, que foi quem doou o espaço para as homenagens serem feitas, e houve também uma representação, uma ou mais representações no Ministério Público. Então,
Queria te perguntar, antes da gente encerrar o programa, como que se está esse diálogo aí com o Ministério Público e com o governo do Estado? O que vem sendo feito? Inicialmente, com a questão do Ministério Público e Procurador-Geral da Justiça, a gente fez a abertura, né, da denúncia, eles acataram essa denúncia, transformou-se numa notícia de fato que está sendo investigado. Houve agora uma movimentação de juntada de documentos, a gente acredita que foi a defesa, né, da Prefeitura que foi acionada para poder apresentar todos os argumentos para poder contrapor o que a gente denunciou. A gente ainda não teve acesso a esses documentos, a gente está para poder acionar essa petição agora, na próxima semana, então acredito que dentro dos próximos 10 dias a gente já vai ter alguma movimentação nova nesse processo. E a gente também acionou a comissão, né, da Cultura lá da Assembleia Legislativa, através dos deputados, que nós temos parceria, e estamos aguardando agora a confirmação de uma data de uma audiência no governo do Estado para poder tratar sobre esse assunto. E eu acredito que com toda a documentação que a gente tem, uma documentação muito sólida, eu acredito que com essa documentação vai ser inevitável que a Prefeitura recue e reavalie a condição da praça hoje, né? Então, hoje a gente está aguardando aí a finalização da licitação que ela já abriu, a gente não tem como paralisar esse processo. Eu cheguei a entrar até com uma denúncia no Ministério Público para poder tentar impedir a inauguração da praça, mas não houve tempo hábil para isso, mas a gente ainda está seguindo todos os trâmites legais para poder fazer com que ela recue nesse processo, né? Então, a gente vai seguir com as denúncias e existe também a possibilidade de, assim que finalizar esse prazo de defesa inicial que ela tem, meu mandato, junto com a associação, irá acionar também a Justiça por meio de ação popular. Então, assim, existem ainda alguns processos que a gente vai tomar, mas a gente está acompanhando de perto e eu acredito que dentro do próximo, esse mês ainda e próximo, a gente vai ter algumas novidades nesse processo. Tá certo. Caminhando aqui agora para o fim, Durval, pedir as considerações finais, né, Roberta? Do Durval, que você abrir aí o microfone para você e também, se possível, falar para quem está assistindo e ficou curioso em saber mais sobre essa história dos expedicionários brasileiros, dos veteranos da Segunda Guerra Mundial, saber mais da história da Praça do Riachuelo, desses monumentos, o que você aconselha aí as pessoas a procurarem para conhecerem um pouco mais da história? Bom, eu primeiramente sugeriria os livros, né? Mas os livros, pelo visto, não estão sendo muito populares. Eu tenho um blog, memorialdafeb.com, e também no Instagram, um perfil no Instagram, memorialdafeb.com. Memorialdafeb.com. Que traz essas histórias, particularmente voltado aqui para a história da cidade, né? Uma história tão bacana, tão bonita, pouca gente sabe, pouca gente conhece, né? E quem tiver maior curiosidade pode acessar, vai gostar, vai ter muita coisa interessante ali, pode participar, convide os amigos. Visitar a associação. Pode visitar a Rua Royan, lá perto da... Está sendo construído o fórum, né? O novo fórum, né? Ali perto do Paraíbu. Fica ali perto? Fica ali desde 1947. Olha, mesmo endereço. Temos um pequeno espaço cultural, tá, com fotos dos pracinhos. Tem como entrar em contato com a associação, Durval? Temos. Quem gosta de assistir documentários, eu produzi 2 documentários. O Lapa Azul, é um dos primeiros, sobre os veteranos mineiros que foram para a Segunda Guerra Mundial, e o Navalha, também sobre um batalhão paulista que foi para a Segunda Guerra Mundial. E então, onde que as pessoas podem acessar? Podem acessar nas mídias sociais, na YouTube, no YouTube, na Apple TV e outros sites digitais, né? Portais digitais, o pessoal pode disponíveis. Estão disponíveis mesmo. É uma história muito bacana que eu só fiz questão de trazê-las a público, né? Porque o estrelato é todo dos nossos pracinhos. É interessante conhecer, né? Fica aí a dica. Nossa. Roberta, suas considerações finais também. Eu acho assim, muito importante o conhecimento da população e a participação popular, né? A gente entende assim, muito que
há um tempo atrás, a Câmara Municipal, todas essas decisões políticas eram tão distantes, né, da população, e hoje a gente tem a internet, todo acesso disponível, documentários disponíveis para você participar, entender melhor essas decisões que são tomadas. E, assim, eu quero chamar realmente a atenção da população de quão necessário é para que ela chame para si essa responsabilidade, não deixar só nas costas do parlamentar ou do prefeito essas decisões, né? A partir do momento que você dá o seu voto como garantia de confiança daquele representante, defender os valores que você acredita, você precisa também acompanhar para saber se aquelas pessoas estão, de fato, atuando de forma como eles discursaram e prometeram a você. Então, assim, é muito importante essa participação popular, entender todas as decisões que estão sendo tomadas no município, todas as coisas que estão acontecendo, porque muito do que acontece não chega na ponta da linha, né? As pessoas acabam que essas informações se perdem e, assim, é muito, extremamente importante, principalmente no cenário que a gente vive hoje, participar diretamente, acompanhar diretamente e cobrar esses representantes de que façam, de fato, o que tem que ser feito, né? Afinal de contas, a gente está aqui para servir e não ser servido. Ser cidadã e cidadão é também se interessar por política, pela história do município, né? Exato. Isso, quando eu escuto alguém falando que não gosta de política, faz parte da cidadania, né? A gente se interessar pelo município onde a gente vive, pela nação onde a gente vive. É porque, assim, realmente existe, né, uma crença muito forte de que política é uma coisa, assim, muito distante. Mas a política real está na nossa vida, na nossa rotina diária. Então, tudo que acontece na nossa vida tem alguém tomando a decisão por nós. Então, quando você se omite, você não gosta, você não participa, alguém vai decidir por você. Então, por isso é tão importante você acompanhar e não deixar, não permitir, não ser omisso, porque a partir dessa omissão foi o que a gente está vivenciando hoje, foi a desconstrução da nossa história, da nossa identidade. Tá certo, Roberta. Muito obrigada, tá? Café com Política está sempre aberto aí para você, para todos os 23 vereadores daqui da Câmara. Durval, foi uma honra conhecê-lo. Obrigada pela toda essa história que você trouxe aqui para o Café com Política hoje. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Obrigada a você também que acompanhou mais esse episódio do Café com Política até aqui. Lembrando que todos os demais episódios estão disponíveis no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Um forte abraço, até a próxima!